nos diz a palavra do Senhor: e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra sirva de refrigério para a nossa alma, que esta palavra sirva de força, que esta palavra, Senhor, ela sirva de poder, ó Pai, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor, para que nós possamos vencer as adversidades, para que nós possamos vencer as dificuldades. Por isso, ó Pai, eu te peço, venha sobre os irmãos que estão aqui na primeira igreja e sobre todos os ouvintes da tua palavra, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: ele era fiel. Meus irmãos, nós sabemos que a fidelidade é algo raro. Por quê? Porque às vezes, irmãos, para uma pessoa deixar de ser leal ou fiel a Deus, o inimigo, ele vai trazer oferecimentos para aquela pessoa, para que aquela pessoa desista. Mas se a pessoa tiver uma convicção, uma fé verdadeira, ela nunca desistirá do propósito de Deus para a sua vida, ela permanecerá. Como introdução a esta palavra, eu quero ler Mateus 24:15, que diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Jesus Cristo, aqui em Mateus 24:15, ele cita o profeta Daniel. Irmãos, para Jesus citar a revelação de Deus na vida do profeta Daniel, é porque realmente Daniel, ele foi usado por Deus, ele foi dirigido por Deus, ele foi direcionado por Deus. Domingo, quando eu estava pregando aqui, no início da mensagem, eu falei que esta igreja estava fazendo 57 anos, mas depois, do meio para frente, eu corrigi para 67. Eu acho assim bastante interessante que as pessoas, elas conseguem perceber quando você erra, mas não conseguem perceber o resto da mensagem que você pregou. Então esse número 57, que eu falei errado no começo da mensagem, muitas pessoas lembram. Depois eu corrigi e falei 67. Mas o que eu quero te mostrar é que, se você perguntar o que foi que eu preguei, o que foi que o pastor pregou, normalmente a pessoa não lembra do contexto.
mas dos 57 que eu errei, muita gente lembra. Então, meus irmãos, qual é o problema? O problema é que a fidelidade, a honestidade, a retidão, ela não é contemplada. O fato, por exemplo, de eu ser um pregador bíblico que lê a Bíblia e prega a palavra, é só um detalhe. Mas se eu errar alguma coisa, se eu falhar, o meu erro, ele vai ficar completamente evidente, porque ele será divulgado. Você pode ver que no passado haviam as famosas revistas de fofoca, e que nós passávamos nas bancas de jornal e elas ficavam penduradas à vista, e muitas pessoas compravam aquelas revistas para saber as novidades. Isso já ficou no passado. Hoje, para uma pessoa saber as novidades do momento, do dia, do que está acontecendo, basta que ela pegue o seu smartphone e abra e comece a olhar, e as principais notícias, os principais acontecimentos, as principais fofocas vão estar estampadas. Como eu disse a vocês, parece que o erro, ele é mais evidenciado do que o acerto. Parece que quando uma pessoa falha, quando uma pessoa cai, quando uma pessoa tem um problema, é mais evidenciado. Isso na visão humana, lembrando que a nossa natureza humana, ela é uma natureza caída, ela é uma natureza pecaminosa. Isso significa que nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos sofrer acidentes no decorrer da jornada da nossa vida. Nós vamos estar pensando igual eu estava pensando no 67, mas eu falei 57 e não percebi que eu falei 57, mas dentro da minha cabeça eu estava falando 67, mas os meus lábios, a minha voz pronunciou 57. Eu quero mostrar para vocês que o que acontece conosco? Nós temos falhas. Então, se nós nos guiarmos na base humana, nós sempre vamos cair em falhas e erros. Por isso que Daniel, ele baseava a sua vida não nos decretos do rei Dário. Ele baseava a sua vida não naquilo que os 120 presidentes queriam, mas ele sempre baseou a sua vida em buscar a Deus. E ele meditava, e ele orava, e ele servia a Deus de acordo com aquilo que agradava ao Deus Todo-Poderoso. Quando Salomão, ele inaugurou o templo em Jerusalém, a Bíblia diz que na oração de Salomão, ele clama a Deus, ele ora a Deus e diz: Senhor, ouve a oração aqui neste lugar. E ele fala: mas se o teu povo pecar, se o teu povo estiver distante do Senhor, onde quer que eles estejam, se eles virarem o seu corpo em direção a este templo, neste monte, no Monte Moriá, aqui em Jerusalém, que o Senhor ouça a oração destas pessoas. Daniel conhecia esta palavra, e você vai ver aqui na leitura, que Daniel, dentro da sua casa, ele tinha uma espécie de um terraço, ou de um segundo andar da casa, e nesse segundo andar da casa, como esta casa que nós estamos aqui, a primeira igreja do Evangelho Quadrangular do Estado do Espírito Santo, nós estamos no segundo pavimento, é igualzinho Daniel. Nós estamos aqui, lá embaixo tem o primeiro pavimento, nós estamos no segundo, nós estamos em cima da laje. E era desse jeito que ele estava no segundo pavimento, mas ele construiu aquele local voltado para Jerusalém. E ele, 3 vezes ao dia, ele abria as suas janelas e ele orava em direção de Jerusalém, conforme a oração de Salomão, para que Deus pudesse atender às suas preces. Irmãos, tinha uma regra, orar 3 vezes ao dia? Não, mas Daniel, ele desejava servir a Deus. Daniel, ele jejuava, ele orava, ele falava da palavra, ele recebia os pergaminhos, ele lia os pergaminhos, ele recebia as profecias que vinham lá
de Jerusalém, ou os profetas que estavam com ele no exílio. Ele compartilhava com os demais profetas, ele compartilhava as visões que ele tinha, escrevia as visões que ele tinha. Ele era uma pessoa voltada para Deus, que dedicou, desde que ele era um jovem, toda a sua vida no altar de Deus. Ele tinha um desejo de servir, e ele estava ali na presença do Senhor. Tinha um templo como esse da primeira igreja? Não. Tinha um Uniora para incentivá-los a orar? Não. Mas Daniel, ele não desistiu de buscar a face de Deus. Ele continuou firme, irmãos. Nós temos muito mais possibilidades hoje. Hoje nós temos aqui os irmãos, as irmãs, os pastores e pastoras auxiliares. Hoje nós temos os líderes dos grupos. Hoje nós temos tanta possibilidade de orar. Nós temos tanta possibilidade de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de meditar, de se dedicar ao Senhor. Não estamos sofrendo nenhuma pressão para proibição. Temos liberdade para isso. Mas o que é que as pessoas fazem? Elas preferem gastar o seu tempo nos monumentos deste mundo. As pessoas, irmãos, preferem gastar o seu tempo fazendo turismo, preferem gastar o seu tempo se divertindo, preferem gastar o seu tempo dentro das salas de cinema, dentro dos entretenimentos, dentro dos parques de diversões. Elas têm milhares de compromissos. As pessoas, elas marcam aniversário em horário de culto, marcam evento para a família no horário do culto, para tirar as pessoas da oração, para tirar as pessoas da igreja. Mas Daniel não, o compromisso dele era com Deus. Então na hora da oração ele orava, na hora de ler a palavra ele lia a palavra, na hora de buscar a Deus ele buscava. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. A pessoa tem o dia todo, ela tem o tempo todo, mas aquele tempo que é de Deus, nós não podemos entregar para outras atividades. Nós precisamos encaixar as outras coisas nas atividades da nossa vida, mas se eu tenho um compromisso com Deus, ele não pode ser quebrado. Irmão, se eu quero ser vitorioso na presença de Deus, Deus precisa olhar para mim e ver um comprometido. Deus precisa olhar para você e ver um comprometido. Deus precisa olhar para você e ver uma comprometida, uma pessoa que quer buscar a Ele. Aí você vai ver milagre, você vai ver livramento, você vai ver prosperidade, você vai ver o poder de Deus. Porque você acha que Deus vai investir em quem não quer nada? Você acha que Deus vai investir em quem não quer nem um tempinho para Deus? Esta é a diferença, meus irmãos, daqueles que alcançam a resposta de Deus, do que aqueles que vão ficar só na contemplação. Porque Daniel, ele levava a sério a sua vida com Deus. Eu quero te falar, irmão, leva a sério a sua vida com Deus. Não adianta nada a igreja quadrangular ter 101 anos no mundo, 73 anos no Brasil e 67 anos aqui no estado do Espírito Santo, se eu não tenho dedicação a Deus, se a igreja é um local de turismo para mim, eu venho quando dá. Não, irmão, não pode ser quando dá. Tem que ser algo constante, algo firme. Eu tenho que ter convicção de serviço, eu tenho que ter convicção de presença. Para o ano que vem, irmão, eu vou distribuir uma cartela para você com as 52 semanas do ano para você marcar o X. E eu quero você marcando o X nas 52 semanas na sexta-feira. Nós temos que aprender a ter compromisso. Isso é essencial na nossa vida. E aqui, irmão, nós vemos o resultado de um homem comprometido. Irmãos, quando nós temos compromisso com Deus, esse compromisso se estende para o trabalho, esse compromisso se estende para a família, esse compromisso se estende para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, porque você é um homem comprometido e uma mulher comprometida. E aqui eles procuraram na nossa leitura todo tipo de ocasião. Ele não era corrupto, ele não desviava dinheiro, ele não fazia coisa errada, ele não fazia nada que desagradasse aos seus patrões, no caso ao rei Dário e ao Império Persa.
Então eles tiveram a brilhante ideia: vamos buscar ocasião contra ele na lei do seu Deus. E quando eles fizeram o estudo da vida de Daniel, eles descobriram o que eu acabei de falar. Esse homem tem um compromisso sério com o Deus dele. Ele não brinca, ele é sério. Então a gente sabe que a gente tem que inventar alguma coisa nessa área para poder pegá-lo. Olha o que a Bíblia diz. Então, a partir do versículo 6: estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Se você não viu, irmãos, as nossas janelas estão abertas em direção a Deus, e Deus está ouvindo as nossas orações. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então ele sabia que não podia orar e não podia ir para um momento dele de oração lá no seu quarto com as janelas abertas. E a janela estava aberta do lado de fora, era fácil ver. Era fácil ver que ele estava orando, e ele fez questão de manter as janelas abertas. Então aqueles homens foram juntamente e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então quando eles chegaram e começaram a olhar, e eles estavam olhando para Daniel, e Daniel estava orando e suplicando ao seu Deus: Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu estou aqui na tua presença nesta sexta-feira, no dia 27 de novembro do ano de 2024. Eu estou buscando a tua face, porque eu creio que o Senhor é verdadeiro. Eu não preciso do templo, eu não preciso da imagem, eu não preciso da personalidade, eu só quero a tua presença. Então enche essa casa com a tua presença, enche a minha vida com a tua presença, enche Vitória com a tua presença, enche o Espírito Santo com a tua presença, enche o Brasil com a tua presença, enche o mundo com a tua glória. Daniel não tinha vergonha de servir a Deus, e ele foi sentenciado à morte. O rei Dario aqui, ele fez de tudo para libertá-lo, mas não pôde. Ele não teve forças, porque era um decreto real que não podia ser revogado. Mas Daniel foi tranquilo para a morte, mas ele não negou a sua fé. Então, irmãos, a minha oração é que nós possamos ser como Daniel e não negar a nossa fé, e não sermos enganados por pessoas que querem nos tirar dos caminhos do Senhor. E aqui, meus irmãos, algo que me toca bastante é quando o rei disse a Daniel, no versículo 16: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei falou: o Deus a quem tu continuamente serves. Irmãos, o rei Dario via isso nele, mas os 120 não viam. Aqueles 3 que estavam perto dele, ele era o terceiro, os outros 2 não viam. Então, irmãos, não espere
que as pessoas vão aplaudir você pela tua fidelidade a Deus. Elas só estão esperando você falar 57 para falar, falou, é 57. Elas só estão esperando você fazer uma coisinha de nada. Me dá um motivo, me dá um detalhe para eu poder te acusar. Mas existem, irmãos, aqueles que são entendidos e compreendem que você está servindo ao Senhor. Então o rei compreendeu, ele falou: se o Deus a quem tu continuamente serves. Ei, irmãos, é aqui que está o segredo de Daniel. Ele servia continuamente a Deus. Ele não era aquela pessoa que aparecia uma vez e sumia. Não. Todo dia as janelas abrindo, já vai orar. Foi a primeira. Agora é a segunda. As janelas abriram, já vai orar. Abriu a terceira vez que ele abriu, olha lá. É a terceira vez que ele vai orar. Está lá, ó, orando, buscando, clamando continuamente. Continuamente. Guarde essa palavra na sua mente. Continuamente. O Deus a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. E aí, meus irmãos, jogaram Daniel na cova dos leões, fecharam ali, colocaram o selo do rei, ninguém podia abrir. E o rei foi, passou a noite em claro, pensando o que será que aconteceu com Daniel. E quando chegou de manhã bem cedo, é algo extraordinário esta frase, porque quando o rei chega lá na cova dos leões, quando ele chega lá onde os leões estavam, ele fala algo extraordinário. Ele grita por Daniel, ele fala: Daniel! Porque ele, o rei, sabia que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, e que só Ele poderia livrar. Dá-se ao caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha podido te livrar da boca dos leões? E ele ouviu o grito de volta: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel ainda teve uma experiência com Deus na cova dos leões, porque o anjo do Senhor desceu e fechou a boca dos leões, e os leões ficaram quietos ali, porque, irmãos, ele era um homem leal a Deus, fiel a Deus. Então eu te digo, irmão, seja fiel a Deus. Irmã, seja fiel a Deus, seja leal a Deus, sirva ao Senhor com todas as suas forças, com todo o teu pensamento e com todo o seu sentimento. Coloque a sua vida diante deste Deus e Ele vai fazer tudo para que ninguém toque em você. Ele te protegerá, Ele te abençoará, porque Ele é o Todo-Poderoso. E esta relação é pessoal, não é coletiva. É você que decide servir ao Senhor, é você que decide abraçar a Deus, é você que decide estar no altar de Deus, é você que abraça esta fé e não abandona este Deus pelo restante da sua vida, e continuamente você o serve. Irmão, isso aqui não é um entretenimento, você entende? Não, nós não estamos aqui nos divertindo, nós estamos aqui a serviço dEle, para glorificá-lo, você entende? É algo assim que nós, é bom, é satisfatório, é algo que nós queremos, é algo que nós buscamos, porque nós entendemos que nós refletimos a glória do Senhor, que nós estamos na sua presença. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,